noite, igreja. Graça e paz. Quero convidar a igreja a abrir a sua Bíblia na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 2. 2 Timóteo 2. Eu vou ler todo esse capítulo. A igreja acompanhe com atenção e reverência a leitura da palavra do Senhor. 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo 3. Diz assim a palavra do Senhor. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo por que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus, graças nós damos ao Senhor, porque o Senhor aqui tem, ó Pai, estado em nosso meio durante esses momentos de culto, de adoração ao Senhor. E agora, na exposição da Tua Palavra, nós clamamos, rogamos a instrução, a iluminação do Teu Espírito Santo, para que possamos ouvir a Tua voz, compreender o ensino da Tua Palavra e ter a transformação das nossas vidas pelo poder e autoridade da Tua Palavra. No nome do nosso Senhor Jesus Cristo é que nós rogamos a Tua bênção e já agradecemos. Amém. Como resistir aos ataques contra a igreja? Será essa a nossa meditação com base nesse texto do apóstolo Paulo, escrita a Timóteo, o jovem pastor. Como resistir aos ataques contra a igreja? Paulo aqui está escrevendo da prisão no ano 64 depois de Cristo, quando houve o incêndio em Roma e o imperador Nero foi estava sendo acusado de ser o autor, o culpado por aquele incêndio. E então começa a se avolumar essa notícia e eles precisavam tomar uma providência e começaram a procurar, então, um bode expiatório para assumir a culpa pelo incêndio de Roma. Então, eles encontraram quem? Os cristãos. Vamos culpar os cristãos pelo incêndio de Roma. Começa, então, uma grande perseguição contra os cristãos naquele momento. E muitos foram presos, foram crucificados, muitos foram envoltos em piche e ateado fogo neles,
e viraram tochas humanas, iluminando os caminhos de Roma. Outros foram lançados para as feras, para serem devorados pelas feras. Esse era um grande sofrimento dos cristãos. Aqueles que tinham cidadania romana, como era o caso de Paulo, eles não tinham essa morte tão humilhante, mas eles eram condenados à espada, a serem decapitados. E esse era o caso do apóstolo Paulo. Paulo, então, ali na sua segunda prisão, ele estava já idoso, velho, numa masmorra fria, úmida, abandonado pelos seus amigos e irmãos, como ele declara no capítulo 4 dessa carta. E essa era a situação do apóstolo Paulo, de onde ele escreve para Timóteo. E ele não demonstra preocupação com a vida dele, com a sua libertação daquela prisão, daquela situação, mas ele demonstra preocupação com a igreja de Jesus Cristo, com a situação da igreja, com os falsos mestres que estavam se infiltrando na igreja. Essa era a preocupação do apóstolo Paulo, com o evangelho de Cristo. Isso era importante, o evangelho é que importa, o futuro das pessoas na eternidade. Essa era a preocupação do apóstolo Paulo, e é aí então que ele escreve essa carta para Timóteo sobre os perigos, os ataques que a igreja estava sofrendo e sofreria, e de como resistir a esses ataques. As orientações do apóstolo Paulo, então, para o jovem pastor Timóteo. E há dois tipos de ataque à igreja, basicamente: o interno e o ataque externo. O que é considerado o mais perigoso, o mais prejudicial, o mais danoso para a igreja é o ataque interno. E o apóstolo Paulo começa falando aqui, nos primeiros versículos que nós lemos, de 1 a 9, ele dá um exemplo desses ataques internos na vida da igreja que estavam sofrendo naqueles dias. No primeiro versículo, ele fala que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os últimos dias aqui não são somente aqueles dias que vão preceder a volta do Senhor Jesus, mas os últimos dias compreendem todo o período entre a primeira e a segunda vinda do Senhor Jesus. Isso para nós são os últimos dias, todo esse período, desde a primeira vinda até a segunda. Esses são, então, ali que Paulo diz, haverá, então, tempos difíceis, sobrevirão tempos difíceis. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui sobre os tempos difíceis, nós podemos ver aqui a oposição ao Evangelho, o crescimento, o acirramento dessa perseguição à igreja e a oposição ao Evangelho, chegando a um clímax que a gente vai ver quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, um pouco aí atrás, na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, os versículos de 7 a 10, Paulo está falando sobre isso, sobre a revelação da apostasia, o homem da iniquidade, o iníquo, que iria se revelar. E ele fala então dessa progressão da maldade, da perseguição à igreja, a oposição ao Evangelho, chegando a esse clímax. E a segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, nos versículos 7 até o 10, ele diz: com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. O apóstolo Paulo aqui então está falando dessa perseguição, dessa oposição ao povo de Deus, à igreja, que é uma realidade, a perseguição, e sempre será até a volta do Senhor Jesus, com esse clímax da revelação do iníquo, o homem da iniquidade, que será revelado no clímax dessa perseguição, mas que será morto. Jesus o matará com o sopro de sua boca na sua vinda. Na sua segunda vinda, então, será a consumação dessa perseguição e desse sofrimento. Mas ele aponta que o engano de Satanás, no versículo 10, ele diz: com todo o engano de injustiça, aos que perecem,
porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Esses são os que perecem, não acolheram o amor da verdade. Isso é um perigo, é sobre isso que também o apóstolo Paulo está falando aqui na carta a Timóteo, que nós lemos nesses primeiros versículos. Quem são aqueles que perecem? Aqueles que não têm amor à verdade. Esses são os tempos difíceis, essa é a perseguição, essa é a oposição ao Evangelho, tudo que nós estamos percebendo ao redor da nossa realidade, da nossa sociedade, ao redor da nossa igreja, o que tem acontecido, o que tem se levantado contra os princípios da palavra de Deus, contra valores que a igreja preserva, que a igreja reconhece na palavra de Deus. E tudo isso é essa progressão da maldade e da perseguição, com esse clímax que virá, porque não acolheram, ou não acolhem o amor da verdade para serem salvos. Esses, então, são destruídos por essa perseguição, por assim dizer. Versículo 2, ele diz: pois os homens serão egoístas. Começa dizendo, os homens serão egoístas, ou seja, amantes de si mesmos. Essa é a sociedade que nós vivemos hoje, estruturada em fundamentos egoístas. A sociedade é estruturada em fundamentos egoístas. É o ego, homens que amam a si mesmos, amantes de si mesmos, egoístas. Nós vivemos numa sociedade assim, onde o homem se considera o centro do universo. O homem é a medida de todas as coisas. Esse humanismo pernicioso, essa ideia humanista que rege a sociedade, é o que você deseja, é o que importa. É o que satisfaz você, é o que importa. Você tem que ser feliz, você tem que ter atendidas as suas necessidades e os seus anseios. É isso que importa. Tudo é centrado, então, no homem e não em Deus. Essa é a sociedade, essa é a estrutura em que a sociedade tem vivido, e por isso ele diz, haverá, então, os homens serão egoístas. E daí, então, ele segue com uma lista de palavras, aqui, avarentos, jactanciosos, arrogantes, e por aí afora, tudo com a raiz do egoísmo no ser humano. Essa é a descrição que ele faz, então, da sociedade em que nós vivemos hoje, que cerca a igreja. E ele vai falar também do perfil dos enganadores, dos perseguidores, desses que penetram na igreja, nesse ataque interno, aqui que ele está exemplificando e está falando, é o ataque interno à igreja, e depois a gente vai falar sobre o ataque externo também. Ele fala do perfil desses enganadores, desses falsos mestres. No versículo 5, ele diz, dos traidores, né? Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Essa é uma característica desse enganador, desse falso mestre. Tem forma de piedade, forma de quem é religioso, de quem teme a Deus, de quem tem o temor, de que é um crente, de que vive na presença de Deus. Tem a forma, só a aparência, mas nega o poder. Os frutos da sua vida não mostram o poder que a verdadeira fé tem de transformar a vida. Pelos frutos conhecereis a árvore. Então, esses têm forma de piedade, forma de religiosidade, mas na sua vida, o poder dessa religião verdadeira, da fé verdadeira, não é mostrado, porque não há frutos, não há transformação, o fruto do Espírito Santo não é visto. Esse é uma característica do perfil desse enganador, desse falso mestre. O segundo, versículo 6, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas. Sorrateiros, eles são sorrateiros. Essa é outra característica, são dissimulados. Eles agem às escondidas. Lembra da parábola do joio e do trigo, quando o Senhor Jesus disse que um homem saiu e semeou o joio no campo.
e diz que enquanto os homens dormiam, o inimigo dele foi lá e semeou o joio. O homem bom semeou o trigo. Enquanto os homens dormiam, sorrateiramente, dissimuladamente, esse inimigo foi lá e semeou o joio para confundir os homens de Deus. Então, essa é uma característica, ele é sorrateiro, ele é dissimulado, ele entra sorrateiramente nas casas, é assim que ele faz, é dessa forma, e que nós precisamos estar muito atentos a isso, porque é muito perigoso a gente ser enganado, porque ele é sorrateiro, ele é dissimulado, e ele penetra, por isso que o ataque interno ele é mais perigoso e mais prejudicial do que o externo, é considerado assim, porque ele é dissimulado, sorrateiro, você pode não perceber, quando você pensa que não, você já está pego, e é perigoso. Há um exemplo aqui que eu queria compartilhar, por esses dias tem circulado na internet o vídeo de uma moça que apresenta e fala ali de uma estratégia para infiltrar na igreja alguns ensinos, princípios marxistas, e ela diz que ela foi cristã por um tempo, e agora é candomblessista, e que ama os orixás, e a ideia dela é penetrar na escolinha dominical para ensinar as crianças, para pegar a Bíblia e ensinar através dos ensinos de Jesus, distorcer os ensinos, ensinar as crianças, usando os versículos bíblicos para ensinar princípios do marxismo para as crianças. Isso está na internet, está circulando aí, né? Então, quando a gente vê aquilo ali, parece algo assustador, ameaçador para a igreja, uma pessoa dessa que se declara contrária ao povo de Deus, se infiltrar na igreja, né? Uma pessoa que declara que ama outros deuses e que tem essa intenção de penetrar dentro da igreja, se infiltrar e perverter ali a palavra de Deus para entrar na mente das nossas crianças. Isso parece muito assustador e muito ameaçador para a vida da igreja. Mas quando a gente começa a analisar um pouco melhor, a gente vê que isso talvez seja até muito improvável de acontecer. E parece um plano meio fantasioso, né? E aí você compara. Uma pessoa que declara que ama outros deuses e quer se infiltrar na igreja, e isso assusta aqueles crentes que estão ouvindo, ou pessoas que declaram que amam a Jesus e já estão ensinando há décadas, ensinando heresias dentro da igreja, já estão aí. Um pastor comentarista, comentando sobre esse vídeo, ele falou, fiquem tranquilos, isso não vai acontecer, isso já aconteceu, há muito tempo. Não pessoas que declaram amar outros deuses, mas pessoas que declaram amar Jesus e estão ensinando heresias dentro da igreja há décadas. Isso está acontecendo. Esse é o ataque interno, essa é a forma dissimulada. E nós sabemos muito bem disso. De muitos já vem, de muito tempo. O liberalismo teológico tem varrido as igrejas pelo mundo. E é um perigo. E tem vários líderes cristãos da igreja que estão cheios dessas ideias. Um escritor chamado Peter Jones, ele é especialista em neopaganismo, e ele fala de vários ataques contra a igreja, de várias frentes, e uma das coisas que ele fala é que há líderes de igreja que estão fazendo a Bíblia, o Evangelho se desentender com a Bíblia e propondo uma nova leitura das Escrituras. Pense nisso, se você já não ouviu algo desse tipo. Líder de igreja, fazendo o Evangelho se desentender com a Bíblia e propondo uma nova leitura das Escrituras. Essa é uma realidade dentro da igreja, esse é um ataque interno, que é muito perigoso. Mas o apóstolo Paulo continua falando aqui no versículo 7 em diante, que esses
penetram, ainda no versículo 6, que eles penetram nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Aqui, uma observação aqui em defesa das mulheres, né? Mulherinhas, que ele consegue cativar essas mulherinhas sobrecarregadas de pecado, com várias paixões, que estão sempre aprendendo, mas nunca podem chegar ao conhecimento. Primeiro que ele não disse que eram todas as mulheres que eram assim influenciáveis. Mulherinhas significa mulheres tolas, influenciáveis. Não eram todas, e também não eram só as mulheres, né? Porque tem muitos hominhos também que são influenciáveis, né? Para dizer bem a verdade. Mas a questão aqui é que essas que eram influenciadas, que aprendem sempre, mas não podem chegar à verdade. Aprendem sempre o que quer dizer isso? É que são ávidos por novidades. Pessoas que são sedentas por novidades, está sempre aprendendo, nunca está satisfeito, nunca está contente, não está contente com a simplicidade do Evangelho, é pouco. Então eu quero novidade, eu quero saber mais, e as novidades estão aí todo dia para satisfazer a curiosidade, e aqueles, como o apóstolo Paulo vai dizer no outro capítulo, como quem tem coceira nos ouvidos, que quer ouvir novidades. É isso que quer dizer, estão sempre aprendendo, estão sempre com curiosidade, sempre com essa insatisfação, querendo aprender novidades, querendo novidades, mas não podem chegar ao conhecimento da verdade, ou seja, não tem amor à verdade, não tem amor pela verdade. Então, como resistir? Isso que o apóstolo Paulo fala aos Tessalonicenses, que aqueles que são alcançados pelo inimigo, porque não amam a verdade, não têm amor pela verdade. A forma de resistir ao ataque interno aqui, da forma como ele diz, é desenvolver o amor pela verdade, não ser aquele insatisfeito, inquieto, que precisa de sempre ter novidades para satisfazer uma fé alimentada por novidades todos os dias. Não é isso. Não é isso que vai nos trazer resistência contra o ataque interno da igreja. Não é isso que vai nos fazer fortes, preparados para não sermos vulneráveis, influenciáveis, fáceis de ser levados por todo vento de doutrina, por toda novidade. É amor à verdade do Evangelho, da palavra de Deus, amar a palavra de Deus. Então, esses que vivem aprendendo com essa sede de novidades, não pode chegar à verdade. Não tem esse amor pela verdade, não desenvolvem a simplicidade do Evangelho e na palavra de Deus. Então fica vulnerável, fica influenciável por isso. Então, para resistir a esse ataque interno, que é tão dissimulado, que é sorrateiro, que penetra na igreja, para estar atento a isso e perceber, é preciso amar a verdade, é preciso amar a palavra de Deus, o Evangelho. Como é que nós, então, podemos resistir a esse ataque interno? Amando a verdade. E aí nós devemos parar para pensar na nossa atitude com relação a isso. Como é que nós estamos? Amamos a verdade ou amamos as novidades? O que tem nos atraído mais? A verdade da palavra de Deus, que é o pão que alimenta o nosso espírito, ou as novidades do dia a dia, a nossa curiosidade? Será que a gente tem dado tempo para ouvir a palavra de Deus? Ou a gente não consegue ficar 15 minutos lendo, meditando, alimentando-se da palavra de Deus, porque o espírito está inquieto e precisa ir logo para as novidades que estão por aí? Isso é algo muito importante para nós resistirmos ao ataque interno que está aí, crescendo a cada dia. Mas tem também ataque externo.
o apóstolo Paulo continua no versículos 10 a 13, ele diz: Tu, porém, Timóteo, mas você, Timóteo, tem seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, aqueles que aconteceram em Antioquia, Icônio, Listra, são variadas perseguições, mas de todas Deus o livrou. Então ele está falando para Timóteo, mas você, Timóteo, essas pessoas são vulneráveis, são carregados de paixões, estão sendo levados pelas novidades, mas você tem seguido de perto o meu ensino, o ensino da sã doutrina dos apóstolos. Você tem seguido os ensinos e também o procedimento, não só a ideia abstrata do ensino, mas o procedimento, a prática. Veja que o apóstolo Paulo estava ali abandonado. Ele fala no capítulo 4 que na primeira defesa dele, ninguém esteve ali com ele. Quando ele estava preso, ele teve uma primeira audiência, ninguém foi lá para defender ele. Por quê? Era perigoso estar próximo dele. Ele estava preso, ele era perseguido. Mas Timóteo tem seguido de perto. Então, nesses ataques externos, onde Paulo enfrentou, como ele diz, exemplificando nesses lugares aqui, onde Deus livrou ele, mas ele sofreu perseguições, sofrimento, e Timóteo seguia de perto. Então, esses ataques externos, como resistir? Aqui Paulo está falando a Timóteo dessas perseguições, e ele vai dizer no versículo 12, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Todos, não são alguns, não são muitos, são todos que querem viver piedosamente em Cristo, de verdade, serão perseguidos. A perseguição à igreja, ao povo de Deus, é uma realidade que vai continuar até a volta do Senhor Jesus e vai aumentar. É uma realidade que o apóstolo Paulo está colocando aqui. Todos serão perseguidos. Se você quer viver piedosamente em Cristo, esteja preparado para ser perseguido. E Timóteo aqui não fugiu. Ele seguia de perto os ensinos de Paulo, e Paulo testemunhava isso. Então, é preciso estar preparado, porque a perseguição é uma realidade. O Senhor Jesus diz, se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros, lá em João 15, 20. Isso é uma realidade. Como resistir, como se portar diante dessa perseguição? Em Apocalipse 2,10, o Senhor Jesus diz, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte, ou seja, mesmo em face da morte. Não é a vida toda até chegar à sua morte. É ser fiel mesmo em face da morte. Mesmo sob ameaça de morte. Seja fiel, dar-te-ei a coroa da vida. Essa fidelidade mesmo diante da perseguição. A perspectiva do apóstolo Paulo, a fé que ele mostra aqui, a vida dele, no capítulo 4, os versículos 6 a 8, o apóstolo Paulo diz assim, da situação dele. Ele exorta ali no capítulo 4, ele começa exortando Timóteo a pregar a palavra. Vai, prega a palavra. No versículo 6 ele fala, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. Ou seja, uma oferta, a vida dele como oferta a Deus. E o tempo da minha partida é chegado. Ele sabia que ele já estava próximo de ser condenado e ser decapitado ali. Era a situação dele. Ele fala, eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Eu já cumpri aquilo que Deus tinha proposto para mim. No versículo 8 ele diz, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Essa era a esperança viva do apóstolo Paulo. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. O apóstolo Paulo ele estava ali sabendo que ele estava próximo da sua morte, da sua condenação, de ser decapitado, mas ele tinha a esperança viva
de que no momento em que a sua cabeça fosse separada do seu corpo, o seu espírito estaria com o Senhor. E ali ele estaria para receber a coroa da justiça. Essa era a esperança viva de Paulo. Para resistir à perseguição, o ataque externo que vem contra a igreja, que vem contra o povo de Deus, é preciso ter a esperança viva. Essa expectativa de que naquele momento ele estaria com o Senhor, pronto para receber. Esperança viva, certeza nas promessas do Senhor. Ele que prometeu que virá, que vai consumar o reino de Deus e que o povo de Deus estará com ele. Será perseguido, sim. Muitos serão mortos, muitos serão humilhados, maltratados, mas tem essa esperança viva. Essa é a esperança que é necessária para que se resista o ataque externo da igreja. E é nessa esperança que nós temos que estar nos desenvolvendo a nossa perspectiva de vida, de futuro, não só aqui, como o apóstolo Paulo diz aos Coríntios, no capítulo 15, 19, que se nós esperamos em Cristo somente para esses dias, somos os mais infelizes dos homens, quando ele está falando sobre a ressurreição. Então, se o crente espera em Cristo e esquece dessa perspectiva mais escatológica da vinda do Senhor, da nossa salvação, de estar com Cristo, essa esperança viva, a sua fé, como ele diz para as pessoas, se nós não cremos na ressurreição, falando em Coríntios 15, a nossa pregação é vã, é fútil, não vale nada. E a vossa fé também não vale nada, se a gente não crê nisso. Essa é a esperança. É essa a esperança que nós precisamos ter, precisamos alimentar, precisamos fortalecer, até chegar na maturidade de um apóstolo Paulo, que diz que, para mim, o viver é Cristo, morrer é lucro, porque eu vou estar com Cristo. O ataque externo, então, precisa, irmãos, dessa esperança. Não só o apóstolo Paulo, mas muitos mártires que se entregaram para ser mortos por causa do nome de Cristo e tiveram essa mesma certeza, porque não estavam apegados às coisas aqui desse mundo, dessa vida, não esperavam apenas para as coisas desse mundo. É certo que nós cremos que uma vida com Cristo aqui nesse mundo é melhor, não é só uma esperança escatológica da vinda de Cristo que define a vida cristã. Nós esperamos sim uma vida melhor com Cristo aqui, mas não só aqui se limita apenas a esses dias. Nós somos os mais infelizes dos homens. Nós precisamos ter essa viva esperança, certeza, e essa certeza só virá se nós amarmos a verdade, nos alimentarmos dela, da palavra de Deus. Ela não vem de outro lugar. Se nós ficarmos buscando satisfazer a curiosidade pelas novidades, a esperança viva, ela não vai ser fortalecida no nosso coração. É só com amor à verdade, a palavra de Deus é que vai nos fortalecer, trazer essa esperança viva, como o exemplo do apóstolo Paulo. É isso que nós precisamos para saber como reagir diante da perseguição, diante dos ataques externos. E ele continua para falar sobre todo tipo de ataque, todos os ataques. Ele vai do versículo 14 ao 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Então, é preciso estar preparado na verdade. Para resistir aos ataques contra a igreja, é preciso amar a verdade. É preciso ter a esperança viva na verdade da palavra de Deus que nos instrui assim. E é preciso estar preparado na verdade. Permanece naquilo que você aprendeu. É isso que o Paulo está falando para Timóteo. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado.
É preciso, então, estar preparado na palavra de Deus. E o apóstolo Paulo vai falar aqui a Timóteo um pouco da experiência do próprio Timóteo com a palavra de Deus. Permanece naquilo, nas Escrituras. As Escrituras que não apenas contêm a palavra de Deus, como alguns dizem, mas as Escrituras são a palavra de Deus, inspirada por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, soprada da boca de Deus, falada por Deus para o nosso coração. Por isso ela é autoridade na nossa vida, ela tem poder e autoridade na nossa vida. A palavra de Deus, só ela que vai nos preparar para suportar todos os ataques contra a igreja, para nós permanecermos firmes. Temos que estar preparados na verdade. Permanece naquilo, nessa verdade, que é a palavra de Deus, que tem autoridade e que tem poder. Ela tem poder para tornar sábio, como o apóstolo Paulo diz. Tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Para te levar a Cristo Jesus, ao único caminho da salvação. É ela que tem esse poder, para te dar essa sabedoria. Sabedoria do caminho de Cristo. A revelação do mistério que é Cristo. Para colocar no teu coração que esse é o caminho, que essa é a salvação. É Cristo Jesus. Tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. A palavra de Deus tem esse poder de tornar o homem sábio, de habilitar para toda boa obra, como ele vai dizer no final. Habilitar, tornar o homem de Deus, para que ele seja perfeito e perfeitamente habilitado. A palavra habilitado tem o sentido de estar preparado para a boa obra, para fazer, para viver na presença de Deus, para viver em comunhão com o Senhor Salvador. Então, a importância, o peso da palavra de Deus para capacitar, para preparar o homem para que ele assim resista a todos os ataques. Então Paulo chama a atenção de Timóteo, permanece nisso, permanece naquilo que você tem aprendido. E olha, sabendo de quem o tem aprendido. De quem nós temos aprendido. A forma sorrateira como os falsos mestres penetram nas casas, hoje tem muito mais recurso, né? Através da tela do celular, da televisão, do computador. Então, é muito mais fácil do sorrateiro entrar. Nós precisamos tomar muito cuidado com a fonte das informações que nós recebemos. Essa é uma responsabilidade do cristão, do crente. Ele tem que saber de quem você tem aprendido. Sabe, então, Paulo, permanece no que você tem aprendido, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. De quem Paulo tinha aprendido? No capítulo 1 dessa carta, o apóstolo Paulo fala de quem Timóteo tinha aprendido. Da sua avó, Lóide, e a sua mãe, Eunice. E também de Paulo depois, humanamente falando, né? E aí a gente para olhar aqui, quando diz sobre essa questão do aprendizado e de como a sua mãe o ensinou, a sua mãe, a dona Eunice, né? Ensinou seus filhos. Não é a dona Eunice Madalena que eu estou falando, a dona Eunice é a mãe do Timóteo, né? Mas eu creio que a dona Eunice Madalena seguiu os princípios da dona Eunice, mãe do Timóteo. A gente sabe que a mãe de Timóteo, ela era casada com um grego. O pai dele não era judeu. Por isso, consta que era a mãe que ensinou a palavra de Deus a ele. No judaísmo, a obrigação era dos pais ensinar os filhos, desde os 5 anos de idade, ensinar os filhos a fé deles. Mas ali era a mãe, que era cristã, que se converteu depois de casada, mas era casada com um grego que tinha outra cultura e outra fé e não ensinava. Então, veja só, essa mãe poderia ter, e Paulo diz que Timóteo sabe as Sagradas Letras desde a infância. Ele foi ensinado desde a infância. Já que o marido não era judeu, a mãe tomou a responsabilidade e ensinou o filho desde a infância. Ela poderia ter usado isso, talvez, como uma desculpa,
Bom, a obrigação era do marido. Infelizmente, o marido não é judeu, então ele vai para a escola dominical quando der, né? Quando puder. Né? Ensino quando der, lê alguma coisinha aí, de vez em quando. Mas não, ela ensinou, ela educou o filho. Então, irmãos, esse exemplo nos mostra que o esforço, a dedicação daquele que ensina, a responsabilidade dos pais, dos responsáveis, de ensinar a palavra de Deus para os filhos, ensinar em casa, levar para a igreja. Quantas vezes, né? Quantas oportunidades a gente tem. A nossa editora Cultura Cristã está lançando agora, renovando o material que é voltado para as crianças e vai renovar os demais para a escola dominical, para ensinar a palavra de Deus para as nossas crianças. E às vezes nós não tratamos esse material, esse trabalho todo, com o devido valor. Nós não valorizamos. Acha que, né, é um passatempo, vai quando dá, quando pode, ou ensina em casa de vez em quando? Não. Isso é uma responsabilidade daquele que ensina os filhos, para que ele esteja preparado na verdade. Essa é uma grande responsabilidade que nós temos que assumir. Então, como que nós ensinamos os nossos filhos? Quais são as desculpas que a gente tem para não ensinar os filhos em casa, para não levar, para não trazer para a igreja, para preparar, para que ele esteja preparado, habilitado para toda boa obra na palavra de Deus? Qual é a sua desculpa? Timóteo teve esse privilégio, foi ensinado desde a infância. Muitos de nós não tivemos, eu também não tive, esse privilégio de ser ensinado na palavra de Deus desde a infância. Mas se hoje nós já sabemos o que sabemos, nós temos a obrigação de valorizar esse ensino e passar para os nossos filhos. Essa é uma responsabilidade que nós temos. Como é que nós temos ensinado, então? Como que nós ensinamos os nossos filhos? Temos dado desculpa, temos valorizado. Qual é o valor que a palavra de Deus tem na preparação, na formação do caráter dos nossos filhos? Na formação deles, na preparação deles. Que valor tem a Bíblia na educação deles? Dentro das nossas casas, na nossa vida, para nós. Analisemos nós mesmos. Que valor, que peso tem a palavra de Deus na educação dos meus filhos? Na minha vida, que peso tem? Que valor que tem? Que valor eu tenho dado? Quanto eu tenho usado? Nós estamos preparando os nossos filhos para quê? Provérbios 22:6 diz: ensina a criança no caminho que deve andar. O princípio do ensino lá em Deuteronômio já, versículo 6, ali, capítulo 6, versículos de 4 a 7, principalmente, onde ele diz: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Esse princípio, por que que o Senhor manda Moisés ensinar isso ao povo desde o começo da formação do povo de Deus? Inculca essa palavra nos seus filhos, guarda no teu coração, na tua mente, toda a tua força, ensina os teus filhos em todo o tempo, sentado na tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te, ensina na prática da tua vida essa palavra, porque essa palavra vai tornar ele sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Essa palavra vai tornar ele habilitado para toda boa obra. Essa palavra vai tornar ele preparado para reagir diante dos ataques contra a igreja, os ataques que ele vai sofrer lá na escola. Se você não inculcar a palavra de Deus no seu filho, esteja certo de que tem muita gente lá fora querendo inculcar muitas coisas na cabecinha deles. Desde criança. Basta a gente estar atento às coisas que estão acontecendo aí por fora, através de tantos movimentos, tantas frentes que têm se levantado.
o ativismo de tantas formas que vem confrontando com os princípios da palavra de Deus, diretamente, confronto direto, e isso vai aumentar, isso vai crescer, até que se revele o homem da iniquidade. Isso é uma realidade. A perseguição, os ataques à igreja é uma realidade. E nós precisamos estar preparados para isso. A igreja precisa estar preparada. Como resistir aos ataques contra a igreja? Preparar a nós, preparar os nossos filhos. Nós estamos preparando os nossos filhos para quê? Será que a gente pensa nisso? A gente está preparando o filho para ter uma boa formação, para ele ser bem-sucedido profissionalmente, para ele ser uma pessoa capaz, para ele ter sucesso na vida, para ele ser feliz. Mas será que a gente para pensar, eu estou preparando meu filho para ele ter a esperança viva que o apóstolo Paulo tinha? Porque seu filho vai morrer mais cedo ou mais tarde, você sabe disso, né? Será que ele vai ter esperança viva de estar com Cristo? Para poder estar preparado e ter Cristo em primeiro lugar na sua vida, amar a Deus sobre todas as coisas, valorizar o reino de Deus, a vida eterna, e não viver só em função das coisas desse mundo, mas que ele seja um bom cidadão, que seja bem-sucedido, sim, em tudo, na sua formação, aqui, no seu caráter, moralmente, profissionalmente, socialmente, no casamento e em tudo que nós desejamos de bom para os nossos filhos, mas às vezes nós não temos o discernimento espiritual para desejar para os nossos filhos essa formação, essa preparação na palavra de Deus, para que ele esteja preparado, assim, para essa realidade. É a realidade da igreja. Talvez a gente preferisse que não fosse assim, que não houvesse a perseguição, que não houvesse os ataques contra a igreja, mas a realidade é que existe e vai continuar existindo. Então é preciso estar preparado. Então nós devemos nos perguntar, como resistir aos ataques contra a igreja? Como é que nós temos resistido? Temos amado a verdade? Aprendemos a amar a verdade? Temos seguido a verdade em todo o tempo, mesmo diante das perseguições, com a esperança viva, como o apóstolo Paulo demonstra? É preciso se preparar na verdade, para ter um caráter moldado pela verdade, pela palavra de Deus, para poder resistir aos ataques contra a igreja. Que nós estejamos atentos a isso. Não vamos descuidar dessa necessidade, porque certamente todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Estejamos preparados para isso, para todos os ataques, na palavra do Senhor, amando a verdade, seguindo a verdade, nos preparando na verdade, que é a palavra do Senhor. A oportunidade nós temos. Que Deus nos abençoe e nós tenhamos essa atitude nas nossas vidas. Amém?